Comecei a investir em ações. Quanto tempo vai levar para eu começar a ver resultado, surtir o efeito de estar construindo patrimônio e gerar renda passiva? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e vou até um pouco além. Eu vou apresentar aqui para vocês um prazo que é seguro você ter ali para investir em ações. Então, você está pensando em começar a comprar ações, quanto tempo assim você deve estimar mais ou menos que você vai ter que deixar o seu dinheiro ali investido para você ter a segurança de estar investindo ali, não correr o risco de perder o dinheiro que você está investindo. Quero falar também em que prazo você consegue chegar a ter um retorno garantido em ações. Ou seja, se eu investir por tantos anos, eu vou ter a garantia de ter de fato ganho dinheiro com as ações? Vou apresentar estudos aqui para vocês e estratégias que vocês podem aplicar nos seus investimentos para acelerar esse resultado, investindo em ações, conseguir, às vezes, encurtar uma aposentadoria que você está pretendendo ou acelerar o processo de geração de renda passiva. Então, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Então, o que eu fiz, pessoal? Primeiro, eu reuni dados ali de alguns estudos que eu fiz com ações, considerando ações de dividendos através do IDIV, que é o índice de ações que pega lá as maiores pagadoras de dividendos, tá? Então, as empresas têm um histórico de dividendos e ele compila dentro desse ETF, na verdade, dentro desse índice, as ações de dividendos. O que eu pude constatar através de alguns estudos que eu realizei, seguinte, a partir de 5 anos, geralmente, é o prazo que você, acima disso, ou seja, acima de 5 anos, é garantido que você vai ter retorno investindo em ações. Abaixo disso, vai depender de vários fatores, várias coisas que muitas vezes você talvez não consiga controlar, que é, por exemplo, como está a economia, o momento que o país está vivendo, até preço mesmo, né, das ações no geral. Então, independente muitas vezes de você ser criterioso no timing ali, ou seja, será que eu estou realmente num bom momento para investir? Será que é a melhor hora? Se você não sabe muitas vezes fazer essa análise e você simplesmente decidiu investir em ações, investiu em ações de dividendos, pegando lá o IDIV, claro que não dá para comprar o índice diretamente, mas você poderia comprar um DIVO 11, DIVD 11, que são ETFs que replicam esse índice. Independente de você adotar uma estratégia, só comprar ali, você, a partir de 5 anos, tem uma garantia de que provavelmente acima desse prazo você vai ter sim um retorno positivo. É claro que antes disso você pode ganhar dinheiro, você pode comprar hoje e daqui a um ano já está vendo um resultado bem grande. Mas aí entra um pouco da questão da sorte, né? Já que você não teve ali uma estratégia que você aplicou, você não aplicou ali um timing nos seus investimentos e acima de 5 anos é garantido. Por quê? Acima de 5 anos, tinham 3 crises ali no meio e geralmente você continuava no positivo. Então teve 2016, teve 2020. Não dá para falar que 2021 até 2023, 2024 a gente estava tendo uma crise ali no meio do caminho, mas foram anos muito ruins para o mercado. Então foi ano que quem estava investindo em ações muitas vezes viu seu patrimônio de lado, né, ou até mesmo caindo. Então, abaixo de 5 anos, e na verdade ali cravado nos 5 anos, existe ainda um risco real de você ter algum tipo de prejuízo muito pequenininho, ou você zerar seus ganhos, anular ali totalmente uma rentabilidade que você estava conquistando, por exemplo. Então, quando a gente faz esse teste considerando somente investir em ações, pô, eu vou comprar lá ações de dividendos via IDIV, não vou investir em nenhuma outra classe de ativo. E ó, não vou considerar timing, não vou considerar o melhor momento ali para investir, não quero saber como que tá a taxa de juros, não quero saber se a bolsa está na máxima, se está na mínima, só vou comprar. Geralmente você vai precisar de 5 anos ali, pessoal, que aí é o cenário mais seguro. Então, se você está pensando em comprar só ações nesse critério aí, sem considerar muitas vezes o preço ali que a bolsa está, toma cuidado, porque o prazo que você precisa é de pelo menos 5 anos. Claro, abaixo disso você consegue, às vezes, ver um resultado,
porém aí você vai estar contando muito mais com a sorte, aí você vai estar pagando para ver. Mas eu trouxe alguns ajustes aqui nos nossos estudos, trazendo vamos dizer assim, uma apimentada, né? Em vez de considerar só ações, pô, se eu adicionar um pouquinho de renda fixa na carteira, investir um pouquinho ali em algo atrelado ao CDI, será que eu não consigo melhorar esse prazo? Será que eu não consigo diminuir de 5 anos para 4 anos, por exemplo? Para 1 ano, por exemplo? E assim eu ter algo mais garantido ali, mesmo investindo em ações que são renda variável? E o que a gente pôde concluir? Anteriormente, a gente estava falando de investir 100% em ações. Agora eu já estou considerando uma parcela estar em renda fixa atrelado ao CDI. Então, pensem que a renda fixa é o CDI que a gente vai estar investindo. Se a gente pega do nosso patrimônio, em vez de investir 100% em ações, como a gente fez anteriormente, e investir 80% em ações e 20% em renda fixa, 5 anos é garantia que você vai estar ganhando dinheiro. Lembra que anteriormente, em 5 anos cravado ali, existia ainda um risco de você ter um prejuízo, ainda que pequeno, ou zerar os seus ganhos. Quando a gente adiciona 20% de renda fixa, não. É garantido que você vai estar com um bom rendimento ali. Se a gente decide aumentar um pouco a parte de renda fixa, em vez de investir só 20%, eu investi 50%. Então assim, pô, tô começando agora meus investimentos, vou ir com um pouco mais de calma. Vou colocar metade do dinheiro em ações, metade do dinheiro em renda fixa. Então vai ficar 50-50 a minha carteira. Eu diminuo para 4 anos. E o que eu estou falando, esses prazos, pessoal, um prazo de garantia, assim. Tipo assim, a partir de 4, a partir de 5, é certeza que você vai estar ganhando dinheiro com seus investimentos. Então você já vai vendo se esse prazo bate com seus objetivos, entendeu? Agora vamos um pouco mais além. E se eu pegar e inverter? Inverter o que, Gustavo? Eu vou colocar a maior parte do meu dinheiro em renda fixa. E uma parcela menor eu vou colocar em ações. E isso pode fazer até sentido, porque se eu estou começando, as ações são mais arriscadas, eu não entendo tanto, faz mais sentido eu começar com menos, né? Se de repente eu não estou tão confiante com a minha análise, eu posso colocar um pouquinho menos. Faz sentido, às vezes, a gente ir com mais cautela, se for algo novo, principalmente. Até mesmo você que às vezes já tem mais tempo, mas às vezes não tem tanta confiança. Então vamos considerar que você vai investir 20% em ações. Do dinheiro que você tem, 20% vai para ações. Então se a gente está falando de 10 mil reais, 2 mil reais você vai comprar ações de dividendos aqui. Se fosse 100 mil reais, 20 mil reais. E o restante? O 80% restante você vai colocar em renda fixa. E simplesmente o prazo garantido ali de retorno, ele cai para 12 meses. A partir de 12 meses já é garantido que você sempre vai estar ganhando dinheiro com uma carteira dividida dessa forma. Beleza, Gustavo, entendi tudo isso, entendi todos esses dados. E o que eu devo tirar de lição, de conclusão disso daí? A partir de todos esses estudos, eu pude perceber que, geralmente, se a gente foca só em ações, a gente assume muito risco. E eu já tenho gravado um outro vídeo explicando por que você não deve, por exemplo, investir só em renda fixa. E o vídeo ele até vale para você que deseja só investir em ações, porque você nunca deve investir numa única classe de ativo ou fazer um único investimento. Você precisa de uma diversificação. Então, quando a gente faz esses estudos, a gente vê que as ações é o que mais potencializa o rendimento ao longo do tempo. É o que mais traz uma construção de patrimônio. Porém, ela é que mais traz essa dúvida e que mais faz demorar para eu ver resultado de forma garantida. Ou, não de forma garantida, mas ver resultado com segurança, sem ficar naquela oscilação enorme de curto prazo, de fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Então, com todos esses estudos, a gente entende que é importante a gente fazer um outro investimento para além das ações. Faz sentido eu combinar uma carteira.
E aí que entra a gente ter uma diversificação estratégica, que ela ainda garante que vai ser muito segura a sua carteira, porque primeiro, se você já estava considerando investir todo o seu dinheiro em ações, esses outros investimentos que eu vou comentar que pode contribuir para você ter um prazo mais curto ali de certeza que você vai ganhar dinheiro investindo, pô, é tranquilo de você investir, porque esses outros investimentos são mais seguros que ações. Então, assim, é uma questão de você usar a inteligência para conseguir garantir um resultado melhor, correndo menos riscos e de forma mais rápida. Então, assim, você pode diminuir o prazo que você tem, mantendo uma boa segurança e mantendo também uma boa rentabilidade nas ações. Como é que você faz isso? Primeiro, combinando 2 a 3 classes de ativos. Uma delas tem que ser renda fixa, por trazer uma segurança. Eu, particularmente, gosto de combinar renda fixa, investimentos em dólar e ações. Tem vídeo meu que eu falo sobre essa combinação. Quando se trata de ações, ao investir, eu trabalhar ações com fundamentos e também alinhar o timing. Identificar ali qual fase do ciclo a gente está, identificar os múltiplos dessas ações, se existe uma margem de segurança, não sair só comprando. Comprar, às vezes, um pouco mais de ações de dividendos, um pouco ali de ações de crescimento também para a carteira. E ter um balanceamento periódico, regular. Por quê? Não precisa ser todo mês você fazer um ajuste lá na sua carteira, resgatar um pouco aqui, aplicar em outra coisa, fazer um novo aporte. Não precisa ser todos os meses. Mas periodicamente é interessante você fazer isso. E você pode também garantir um grande rendimento a longo prazo, de forma muito mais rápida e com muito mais segurança, aumentando a sua posição em ações de forma gradual, conforme as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, hoje eu construí uma carteira segura, 80% em renda fixa. Todos os meses eu vou verificar as ações que eu estou investindo e ações que de repente eu vejo como uma oportunidade. Uma ação que não estava em carteira, começou a cair bastante, os fundamentos não mudou, só o mercado que está punindo essa ação. Deixa eu resgatar um pouco da minha renda fixa e comprar essa ação. O que eu fiz? Diminuí um pouco a parcela de renda fixa, aumentei um pouco a parcela de ações. Se eu for fazendo isso todos os meses, não preciso sair comprando todos os meses novas ações. Eu posso simplesmente, de repente, num mês que eu não vi oportunidade, que não tem na minha carteira ainda, eu ver uma ação na minha carteira que está mais descontada, uma ação que de repente eu tenho menos valor investido nela, eu priorizo ali o aporte nela, só que gradualmente o que eu estou fazendo? Tirando o dinheiro da renda fixa e aumentando a parte de ações. Então, de certa forma, o que eu estou falando para você fazer? Começa mais seguro, dando um pouco mais de ênfase ali na renda fixa e depois você vai migrando da renda fixa de forma mais pesada até para as ações, até você chegar a um ano. Aí depois de um ano, sua carteira ela pode estar mais concentrada ali em ações. Só que aí você já tem garantido um rendimento, vamos assim, para o resto da sua jornada como investidor, adotando uma estratégia, que foi essa que eu passei aqui para vocês, esse caminho. 2 a 3 classes de ativos, ações com fundamentos e dá uma atenção ali para o timing. Faz um rebalanceamento mensal ou a cada 3 meses. Tem que ser periódico. E vai aumentando gradualmente a sua alocação em ações. Então começa um valor maior em renda fixa, vai diminuindo e migrando para as ações. Com isso, você vai ganhar dinheiro mais rápido nas ações, porque você vai estar dando atenção ali ao timing, e você vai continuar com uma boa segurança. Então, assim, respondendo aquela pergunta, quanto tempo leva para ganhar dinheiro com as ações? Pessoal, a partir do momento que você compra as ações, pode ser que em um mês a ação já esteja te dando dinheiro. No dia seguinte, de repente, às vezes sai uma notícia positiva, você já está ganhando dinheiro. Mas assim, aquele resultado pode ser que não se sustente, porque todos os dias vai ter variações. E um resultado que se sustenta, ele vem em pelo menos um ano. Como que vem em pelo menos um ano? Através dessa estratégia que eu comentei, que depois de um ano você pode ter a sua carteira até 80% ações e 20% renda fixa, vai se sustentar, seguindo isso que eu passei aqui.
Agora, se você não quiser aplicar essa estratégia, quiser garantir ainda o rendimento em até um ano, você vai ter que ter pelo menos 80% em renda fixa e 20% em ações. Só que conforme a estratégia que eu passei aqui para vocês, o seu rendimento ele vai ser muito maior se você, terminando um ano, estiver mais posicionado em ações. Por quê? No segundo ano, seu capital vai estar focado em ações. Então você consegue ter um resultado maior. E aí, você ainda vai estar seguro, porque você já teve o seu primeiro ano garantindo um retorno na renda fixa. Algumas ações já foram amadurecendo. Então, você consegue encurtar o tempo para ganhar dinheiro em ações, tendo uma garantia de que aquilo vai ter resultado, seguindo esse processo, seguindo essa estratégia que eu comentei aqui com vocês. Fez sentido? Deixa seu comentário aqui me dizendo o que você achou.